Você poderia falar sobre a sinestesia? Se isso é algum tipo de mediunidade das pessoas que nascem assim? Que a paz de Deus esteja com todos. Olha, existem dois tipos de fenômenos de sinestesia. A parapsicologia, ela também chama de sinestesia, porque dentro da parapsicologia nós temos três tipos de fenômenos. Nós temos os fenômenos psi-kappa, os fenômenos psi-gama e os fenômenos psi-teta. O que são fenômenos psi-kappa? Esse kappa, psi vem de mente, psi é mente. Psi-kappa são todos os fenômenos que estão relacionados com a palavra em grego kinos, que vem com o K, que significa movimento. Então, psi-kappa são aquilo que nós chamamos em doutrina espírita de efeitos físicos. Os psi-kappa, movimento de objetos, levitação, materialização, coisas que os nossos sentidos físicos percebem. Todos os fenômenos chamados de psi-kappa são os fenômenos que são relacionados aos sentidos físicos. Mas por que eles são chamados de psi? Porque são gerados pela própria mente. O próprio indivíduo mexe os objetos. Vocês são muito jovens, mas a mãe do Rubens deve lembrar disso, que ela, quando criança, ela tem a minha idade, e ela deve ter vivido isso, mas quando a mãe do Rubens era criança, tinha um israelense chamado Uri Geller. Uri Geller. Que... Eu também lembro dele. Não, sua mãe contou para você. Não, eu Você vi nem na tem televisão. idade. Eu via na televisão. Era famoso. Então, Uri Geller pegava uma colher e a colher entortava, o garfo entortava, relógios andavam ou deixavam de andar, ele paralisava relógios. O Uri Geller ele era incrível. Mas o Uri Geller produzia dele mesmo. Ele mesmo fazia, não era a mediunidade. Era a mente dele que fazia os objetos se movimentarem. Então, ele pensava no objeto, ele se movia, ou ele deixava de se mover. Resultado, era a mente do encarnado que produzia o fenômeno. Todas as vezes que a mente do encarnado produz o fenômeno, ele é um psi-kappa ou um psi-gama. Então, psi-kappa é isso. Psi-gama é a segunda família de fenômenos da parapsicologia. Gama vem da palavra gnose, que vem a ter com conhecimento, intelectualidade. Psi-gama são todos os fenômenos ligados àquilo que a gente chama de fenômenos intelectuais da mediunidade. Essa definição é de Heine, é de 1930. Então, os psi-kappa e os psi-gama. Psi-gama é a telepatia, psi-gama é a psicometria, que eu pego um objeto de pertenceu a uma pessoa. Não tem mediunidade aqui. Isso é um fenômeno natural da circunstância da própria alma, é um fenômeno anímico. Então, a telepatia, a psicometria, a hipnose, a dupla vista, o desdobramento que eu não vejo o espírito, chamado sonambulismo clássico, que eu vou e volto, sair do corpo, mas não vejo espíritos. Tem vários fenômenos assim. A cura, existem indivíduos que põem a mão e curam, mas é ele mesmo que dá o fluido. Tudo são fenômenos que estão relacionados com o anima. A cura é do psi-kappa, que ela é física. Psignose, o psi-gama, já são os outros. E tem um terceiro, psi-teta. Teta vem da palavra thanatos, que é morte. Então, psi-teta são os fenômenos gerados através dos desencarnados. Aí você pergunta, a telecinesia, ela é um fenômeno do espiritual ou é anímico? Depende. Existe telecinesia que ela é física, o próprio médium move. O Uri Geller,
ele era paranormal, ou seja, eu produzo o fenômeno. O médium não, ele doa o fluido, o espírito faz o fenômeno. O paranormal é ele que produz. Então, ele se concentra e ele move o objeto. Ele move o objeto. Ele é o autor do fenômeno. Aí é paranormal e o fenômeno é psicapa. É uma telecinesia anímica, mas eu posso ter uma telecinesia mediúnica, que já seria psiteta, que nós, em doutrina espírita, chamamos de fenômeno de transporte, né? Que é a mediunidade de transporte, em que eu desloco um objeto a partir da vontade do espírito, usando o fluido do médium. Aí você pergunta, isso é telecinesia? É um fenômeno paranormal, anímico ou mediúnico? Depende do agente. Se o agente é o encarnado, é um fenômeno anímico chamado telecinesia, do ponto de vista da psicapa. Se for um espírito que move o objeto usando o meu fluido, aí para o espiritismo a gente chama de mediunidade de transporte e dentro da parapsicologia, psiteta, movido através do espírito.